Eu vou fazer a leitura desse verso. Vou pedir que você se coloque de pé para a gente ler junto, verso curto, mas a gente vai tentar aprender o máximo aqui do que o Senhor quer nos dizer com relação a ser um pacificador, um filho de Deus. Diz assim a palavra: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Amém. Oremos. Soberano, diante do Senhor está aqui a tua igreja reunida como o teu povo, como filhos seus, que nós somos, garantidos pelos méritos do teu Filho unigênito, Jesus Cristo, que morreu nossa morte, que pôde aplacar a tua ira pelos nossos pecados e que pôde nos reconciliar com o Senhor, a fim de que recebêssemos o seu amor em nosso coração derramado pelo Espírito, como lemos aqui na sua palavra. Obrigado, Pai, obrigado pela tua palavra que foi lida agora. Pedimos que o Senhor nos edifique nela, que o Senhor fortaleça a nossa fé, que o Senhor nos fortaleça os pés na rocha, que é o nosso Senhor e a sua palavra. Assim, te agradecemos no nome do nosso Senhor e Rei Jesus. Amém. Você pode se assentar. Queridos, não é novidade para nós que a gente passa por circunstâncias nessa vida, Perdão, a minha esposa está me lembrando ali que... Cadê o presbítero Leal? O desenho, das crianças. Isso, já ia passar e as crianças iam ficar aí sem o desenho. Eu vou pedir para as criancinhas desenharem para mim, o maior pacificador que você conhece. Aí você desenha ele aí, ou ela, pacificador ou pacificadora que você conhece, coloca o nome do lado, que depois a gente vai conhecer, esse pacificador que você conhece, tá bom? Preste bem atenção também na mensagem, porque eu vou fazer uma pergunta para as crianças também, lá no final, tá bom? Mas continuando, irmãos, a gente vive uma vida aqui nessa terra cheia, recheada de circunstâncias, A gente vai passar por diversas situações nessa caminhada, praticamente todos os dias da nossa vida, onde a gente vai passar por situações adversas, onde a gente não, às vezes, esperava. Coisas boas e coisas ruins acontecem na nossa vida. Coisas boas, coisas ruins, às vezes fugindo até do nosso controle humano. A gente é surpreendido por coisas que acontecem ao nosso redor, com pessoas, às vezes, que nos rodeiam. E às vezes, dentro da nossa própria vida mesmo, a gente é surpreendido com fatos, situações que se levantam. E na igreja, isso é muito comum acontecer também. Coisas acontecem no meio do povo de Deus, numa igreja local. E coisas, às vezes, ruins. E diante disso, às vezes a gente busca conselhos, pessoas que possam nos orientar, nos conduzir em alguma coisa que a gente precisa tomar, às vezes, de decisão, ou até resolver essas circunstâncias que se levantam nas nossas vidas. E aí que está, às vezes, o problema, porque a gente corre risco de procurar e se aconselhar com pessoas que às vezes não são maduras o suficiente para nos orientar em algumas determinadas situações. E às vezes a gente também não se atenta para o principal que a gente precisa ter para aconselhar e orientar alguém. Então são dois aspectos aqui: quando a gente vai buscar conselho e orientação, e quando a gente é essa pessoa que é buscada para aconselhar e para dar orientação. E qual é o ponto principal que a gente precisa se atentar, tanto para um lado quanto para o outro? A palavra de Deus. É a palavra de Deus, como a gente vai ver hoje, que vai ser aquela condução ou guia, tanto para a gente buscar orientação, quanto para a gente dar orientações
e aconselhamentos na vida das pessoas diante das diversas circunstâncias boas e ruins que se levantam. E a gente vai ver, né, hoje, principalmente nesse aspecto do pacificador, que se a gente seguir essa orientação básica, eu acho que 90% ou mais dos problemas na vida da igreja são sanados. E a gente vai entender um pouco do que significa essa bem-aventurança da gente ser um pacificador como filhos de Deus que nós somos, né? Então, para a gente olhar para um panorama aqui, voltar atrás um pouquinho do que foi falado aqui ao longo desse mês de janeiro que passou, todos os sermões foram expostos, a gente precisa entender um pouco do contexto aqui do que é o Sermão do Monte, né? Que é essa série que a gente está trabalhando e vai até o final dela no capítulo 7. Então são 3 capítulos, 5, 6 e 7 de Mateus, onde vai registrar ali esse grande sermão de Jesus Cristo, onde ele orienta ali principalmente os seus discípulos. E qual a orientação de Jesus aqui no Sermão do Monte? A gente vai ver que a centralidade é uma ética do reino dos céus que ele está apresentando. O centro aqui, a temática aqui desse sermão é reino que Jesus já estava apresentando desde o início da sua proclamação, no início do seu ministério. Nos capítulos anteriores de Mateus a gente vai ver ele falando para se arrependerem, porque o reino dos céus está próximo, está chegando, se aproxima. Então ele anuncia esse reino, e aqui ele vai começar a combater algumas visões que tinham naquele tempo, ensinadas com base na palavra, mas de maneira distorcida pelos escribas e fariseus. E ele vai trazer essa visão correta da palavra como um verdadeiro intérprete da lei que Jesus Cristo é, né? O perfeito profeta, aquele que traz a palavra de Deus e a interpreta de maneira perfeita. Ele vai corrigir, como a gente vai ver nos próximos episódios aqui desse sermão, desse grande sermão de Jesus Cristo, onde a gente percebe ele corrigindo: vocês ouviram isso, mas eu digo isso. Então Jesus está trazendo uma correção, uma interpretação correta, corrigindo a interpretação errada dos escribas e fariseus, que viviam uma religiosidade vazia, uma religiosidade sem vida, com base em falsas interpretações da palavra de Deus. E a gente vai ver Jesus apresentar essa ética, que é uma ética desse reino que ele apresenta na sua mensagem, aonde quem vai poder ou conseguir viver dessa maneira que ele apresenta aqui em todo o Sermão do Monte é somente os filhos de Deus, somente quem é crente em Jesus Cristo que vai conseguir praticar essa ética do reino dos céus, porque o que se exige aqui, né, nessa ética do reino dos céus é a perfeição, como Jesus vai dizer: sejam perfeitos como o vosso Pai é perfeito. Então, somente capacitado pelo Espírito Santo, confiados na obra de Jesus Cristo perfeita, é que o cristão pode viver essa vida aqui, nessa ética do reino dos céus que Jesus apresenta. E aí a gente vai ver nessas bem-aventuranças que são apresentadas aqui logo no início, abrem esse Sermão do Monte, como que Jesus ele já vinha mostrando aqui aos seus discípulos sobre, por exemplo, a humildade de espírito, que foi o primeiro que a gente viu, que é aquela ideia de que o cristão ele reconhece a sua pobreza espiritual, a sua miséria, reconhece-se como pecador, e isso como consequência da escama que Deus tira dos seus olhos, e ele se enxerga agora com base na palavra do Senhor que é revelada a ele. E aí é como se fosse uma sequência lógica aqui, né, de bem-aventuranças. Ele reconhece-se como um pecador, e aí ele chora pelos seus pecados. Esse é o bem-aventurado, aquele que não só reconhece o seu pecado, a sua miséria, mas ele chora amargamente, genuinamente, por esses pecados que ele comete contra o seu Senhor. E aí, todo cristão, a gente
viu também por aqui, ele vai ser manso. A ideia aqui é de buscar aquela pessoa, aquele aspecto da mansidão de ajudar as outras pessoas. Não é simplesmente ser uma pessoa calminha e tudo mais, mas é a ideia da mansidão vinda de Jesus Cristo, que é o exemplo, né, de mansidão com o nosso próximo. E aí todo cristão também ele vai pontuar que anseia, né, por justiça, né, tem fome e sede dessa justiça, que é buscar viver a vontade de Deus, a palavra de Deus, colocar em prática essa palavra de Deus na sua vida. E assim todo cristão ele também vai ser misericordioso, compreendendo o seu pecado, a sua miséria, a sua necessidade de misericórdia de Deus. Ele também é misericordioso com o necessitado, porque ele também se reconhece como um necessitado. E todo cristão, como a gente viu no último domingo, é puro de coração, porque busca o Senhor e viver em conformidade com Ele. E o pecado agora, ele não vai causar uma alegria, mas um desconforto na vida do cristão verdadeiro. Então a gente vai perceber que as bem-aventuranças que abrem esse sermão no monte, Jesus ele não está exigindo que a gente seja isso aqui. Perceba que ele não está falando sejam pacificadores. Ele está pressupondo, não é como eu falei lá no primeiro sermão, essas bem-aventuranças aqui. Ele está pressupondo, bem-aventurado são os pacificadores, porque são chamados filhos de Deus, porque são filhos de Deus. Então aqui há uma pressuposição de que todos os cristãos, todos, sem tirar nem pôr, verdadeiros, eles têm todas essas características aqui do bem-aventurado. Uns têm uns aspectos mais fortes, outros mais fracos, mas todos têm e devem exercer todas essas coisas que Jesus pontua aqui nas bem-aventuranças, de forma que se a pessoa ela não é um pacificador, pelo contrário, ela está demonstrando nem crer em Jesus Cristo, né? Então, o que significa o cristão ser um pacificador? O que significa Jesus dizer que bem-aventurados são os pacificadores? É algo que parece muito simples, mas não é tão simples assim, porque muito é falado aí fora sobre ser um pacificador, mas o que importa para nós cristãos não é o que é falado aí fora, mas o que a palavra de Deus diz sobre o que é ser um pacificador como filho de Deus. E há uma grande diferença entre ser um pacificador da forma como Deus diz que é um pacificador e ser um pacificador da forma que o mundo diz que é ser um pacificador. E o que o Senhor diz que é um pacificador? Primeiro, a gente vai olhar o que não é ser um pacificador de acordo com o que Jesus está pontuando aqui nessa bem-aventurança, porque há muitas distorções, a gente vai corrigir isso aqui. Depois a gente vai olhar o que é ser um pacificador. Então, o que não é ser um pacificador? A primeira coisa que não é, que a gente confunde muito, talvez essa é a mais difícil, né, da gente entender, é que não é se submeter a tudo. O pacificador não significa que vai ter que se submeter a todas as vontades, a todas as ideologias, principalmente aquelas contrárias ao Evangelho, aquelas contrárias à palavra de Deus. Então, o cristão que na verdade abre mão da vontade de Deus para se submeter a alguém com desculpa de evitar problemas, porque é um pacificador, ele não entendeu o que é ser pacificador. Nós não fomos chamados pelo Senhor para nos submetermos a tudo, mas somente e exclusivamente a Cristo. Quando Tiago vai exortar a igreja, falando sobre guerras, brigas que haviam entre eles ali, ele diz que isso vem, essas guerras e brigas, de uma vida sujeita ao mundo e não a Deus, lá no capítulo 4 de Tiago. E qual a orientação dele lá para os seus irmãos? Tiago 4, verso 7. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Então, qual o caminho para ser
brigas, sujeitar-se a Deus. E sujeitar-se a Deus não é sujeitar-se a todas as coisas, muito menos ao mundo, que vai nos trazer guerras e brigas, na verdade, se a gente se sujeitar. Logo, por mais que pareça que ser um pacificador é aquele que se submete a tudo no mundo a fim de evitar conflito, você já viu essa pessoa? Que quer evitar o conflito, então ela aceita tudo, ela balança a cabeça, concordando com tudo, para evitar, achando que assim ela está sendo uma pessoa da paz, do amor, né? Vamos evitar a discussão, vamos evitar os problemas, vamos evitar aqui as opiniões contrárias, e aceita qualquer coisa, mas não quer dizer isso aqui, ainda que seja, isso é muito importante, uma autoridade eclesiástica, um pastor, por exemplo, ainda que seja um pastor, não significa que você tenha que se submeter a tudo que ele diga. Jamais. A Bíblia não diz isso em momento nenhum. Por isso, né, que muitos se perdem hoje e vivem uma cegueira espiritual, porque abaixam a cabeça para qualquer autoridade eclesiástica, e aí está bebendo um falso evangelho, achando que está bebendo coisa saudável, mas é um ungido do Senhor, não é? Então a gente tem que aceitar para evitar problemas, não é? E tudo mais. Isso não existe. Até Paulo, o apóstolo Paulo, ele diz aos Gálatas que lá no capítulo 1, se ele mesmo, ou os apóstolos, ou até anjos, virem até eles e alterarem o evangelho, que seja o quê? Amaldiçoado. E ele se põe nessa barca aí também, o apóstolo Paulo, inclusive, ainda bota nessa barca os anjos, para vocês terem ideia de a que a gente tem que se submeter. Não é a homens, e nem a anjos, mas ao Senhor. Logo, ser pacificador não é abaixar a cabeça e aceitar tudo que falam por aí a fim de evitar conflitos, como se fosse um pacifista. Não à toa, não é? Quando a gente recebe um membro na vida da igreja, receber uma pessoa para ser incluído no hall de membros, uma das perguntas que a gente faz é se ela promete se submeter às autoridades eclesiásticas instituídas pelo Senhor, enquanto essas autoridades forem fiéis às Escrituras. Porque a partir do momento que essas autoridades não forem infiéis às Escrituras, nós não devemos nos submeter a elas, mas ao Senhor, a sua palavra. Então, isso, se submeter de qualquer maneira a qualquer coisa, não é ser um pacificador. E também não é ser uma pessoa simplesmente mansa, no sentido de calminha, não é? A gente viu mansidão aqui, né? Vocês com certeza se aprofundaram nisso. Vocês viram que mansidão é uma coisa, pacificador é outra. São duas coisas diferentes. E pensando ainda na ideia do manso como a gente conhece no popular, né? Aquela pessoa de fato que, olha, ela é muito calma, né? Ela é muito tranquila, aquela personalidade, né? Que está paz e amor o tempo inteiro, ela não se estressa, ela não se exalta. Isso não quer dizer que ela é uma pessoa que é pacificadora. Isso é bom, obviamente, não estou dizendo que é ruim você ser calmo, mas isso não significa que você seja um pacificador porque você é calmo, porque você é manso. Não tem a ver uma coisa com a outra, apesar de ser uma coisa boa. Não é também desejar a paz, simplesmente, apesar de que desejar a paz também é bom, né? A gente não quer guerra, a gente não deseja que estoure uma terceira guerra mundial e milhares de pessoas morram. Ninguém quer isso. Mas só desejar a paz não significa que nós somos pacificadores. Porque Jesus não diz aqui, bem-aventurado aquele que anseia pela paz. O texto não é esse, mas de maneira ativa, bem-aventurado é o pacificador, ou seja, aquele que estabelece a paz, aquele que é o agente da paz. E há uma grande diferença entre a gente desejar a paz e a gente promover ativamente a paz. Então não é simplesmente
desejar a paz lá sentado no nosso sofá, mas não fazer absolutamente nada para ser um agente da paz, né? Então não é também simplesmente esse aqui, eu achava que era isso aqui, solucionador de conflitos, né? Aquela pessoa que é mediadora de conflitos, que resolve problemas, né? A gente às vezes acha que o pacificador é aquela pessoa, tá ligado? Acho que acabou zeradinho aqui. Não é um pacificador. Não é simplesmente a gente resolver problemas e conflitos, não é? Porque, de fato, o pacificador, como a gente vai ver mais para frente, faz isso. Mas não é simplesmente isso. Por quê? Resolver conflitos, a gente vai ver até curso aí sendo ministrado aí fora. Ímpios podem ser pacificadores nesse sentido de resolver conflitos. Então não é simplesmente resolver os problemas dos outros, solucionar um caos ali que está acontecendo. Não é simplesmente isso. A gente vai entender que o pacificador é algo muito mais profundo do que simplesmente essas coisas. O que é então a gente ser um pacificador como filhos de Deus? E para entender esse conceito do caráter do cristão, que é essas bem-aventuranças aqui, a gente tem que olhar para Jesus Cristo. Não tem como a gente não olhar para Jesus Cristo para compreender o caráter do cristão, que é o seu exemplo. Jesus, olhando para ele, que é o maior pacificador, o príncipe da paz, Jesus Cristo, nós podemos ver a amplitude desse termo e o seu ponto principal. Jesus, ele estabeleceu a paz entre Deus Pai e aquele que crê nele. Olha o que diz lá em Efésios, capítulo 2, versos 13 a 18. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, a qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou a paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Então Jesus, ele remove a barreira de separação que havia entre nós e o Senhor, e ele faz isso indo para aquela cruz, carregando todos os nossos pecados, bebendo todo o cálice da ira de Deus que seria derramado em nós, que seria devido a nós que pecamos. E ele, sem pecado, bebeu tudo isso, não deixou uma gota para nenhum de nós. E assim, lavados e remidos pelo seu sangue, nós podemos ser chamados de filhos de Deus. Então é essa paz que Jesus promove como príncipe da paz, aonde nos tira de uma posição de inimigos para amigos, para filhos, servos, cidadãos que saíram da cidadania das trevas para a cidadania celestial, eterna, quebrando tudo o que nos separava do Senhor. Aquele véu que simbolizado foi rasgado na morte de Jesus Cristo. E aí a gente vai ver Paulo falar em Colossenses, no 1 verso 20, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. E assim, como Paulo diz em Romanos capítulo 1, nós lemos aqui: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo assim, irmãos, as boas novas de Jesus
são a maior mensagem de paz. E o cristão, exemplo do seu Senhor, ele vai dar esse testemunho e fala da sua fé e do seu Senhor, sendo um arauto da paz, um pacificador. Jesus anunciou a si mesmo. Nós anunciamos a Ele. Assim Isaías retratou o mensageiro da paz. Que formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação. E Paulo replicou isso, aplicando aos cristãos que anunciam esse evangelho da paz, em Romanos capítulo 10, verso 15. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Então o pacificador é aquele que, antes de tudo, anuncia as boas novas da salvação, aquele que apresenta Cristo a outra pessoa. Ou seja, evangelismo não é opcional na vida do cristão. E digo, evangelismo não simplesmente aquela ideia de sair panfletando na rua, mas a vida evangelística que nós devemos ter, de forma que proclamar o Evangelho e viver esse Evangelho, de forma que Deus vai nos usar como um canal de bênçãos, onde a mensagem da paz vai chegar ao ouvido da pessoa e também aos seus olhos, através da nossa vida sendo vivida de acordo com essa mensagem da paz. E aí, depois do ouvido dos olhos para dentro, é o Espírito Santo, não é? Que depois de nos usar, ele vai agir dentro daquela pessoa, aplicando tudo isso no seu coração. E compreender isso, irmãos, é sair da nossa zona de conforto, de só querer às vezes receber, de só querer ficar sentado e partir para o campo de batalha, para o avanço, para arregaçar as mangas, para o serviço ao Senhor, de maneira prática. Assim, irmãos, ser pacificador, além da responsabilidade primeira de anunciar o Evangelho da paz, como que a gente age, por exemplo, nas tensões dos relacionamentos, aplicando o Evangelho da paz? Como que a gente soluciona problemas? Eu falei aqui que não era simplesmente solucionar e resolver problemas, conflitos, mas é solucionar e resolver problemas e conflitos com o Evangelho da paz. Não como diz o mundo, as ideologias desse mundo, mas como diz o Senhor. E a gente vai aplicar essa mensagem do Senhor, essa sabedoria que vem do alto para nós, na vida das pessoas que estão precisando resolver algum conflito e algum problema nas suas vidas. Então, irmãos, o sentido aqui, de ser pacificador não é que a justiça deva ser negligenciada para que assim todos os lados saiam satisfeitos, como às vezes algumas pessoas querem resolver problemas, para não ter problema nenhum, a gente negligencia a verdade, a gente negligencia o que é justo para que as coisas fiquem bem, em prol de uma falsa paz, porque isso não vai ser paz, isso vai ser problema, isso vai trazer mais briga, isso vai trazer mais guerra. Mas através do Evangelho é que a verdadeira paz e os conflitos podem ser solucionados. R.C. Sproul ele vai dizer que os pacificadores que Jesus tem em vista aqui em Mateus são aqueles que trazem a verdadeira paz sem abrir mão da integridade, da verdade ou da justiça. A paz que passa por cima da justiça, ela já arruinou a igreja muitas vezes na história. Por outro lado, não devemos ser contenciosos. Nossa tarefa é ser agentes da reconciliação e trazer a paz como representantes do príncipe da paz, mesmo que isso seja complicado e difícil. Isso aqui não pode ser invertido, irmãos, porque danos gravíssimos, irreversíveis até, podem acontecer se a gente abrir mão da palavra, abrir mão da vontade de Deus, para poder tentar resolver um problema ali, trazendo uma falsa paz. A gente precisa caminhar
É da forma como Paulo também orienta em Efésios capítulo 4:3, esforçando-vos diligentemente para preservar a unidade do Espírito, do vínculo da paz. Quando a gente negligencia essa paz que vincula todo cristão, por mais que pareça que a gente esteja em paz, é uma falsa paz. A gente precisa lembrar do próprio Jesus, que faz uma crítica duríssima aos escribas e fariseus. Ele não negligencia a palavra para poder ficar bem, para trazer uma falsa paz ao ambiente. Nossa, está todo mundo se dando bem aqui. Ele desce a lenha nos escribas e fariseus. O próprio Sermão da Montanha, ele está desconstruindo tudo aquilo que eles ensinaram de maneira errada. Ele chama de raça de víboras, sepulcro caiado, ele chama de um monte de coisa. Ele vê aquele negócio lá no templo vendendo, fazendo aquela bagunça. Ele acaba com aquilo ali. Não, pessoal, calma aí, vamos ver esse negócio direito. Não. A gente precisa olhar até para Jesus, principalmente para Ele, para entender isso aqui. Por exemplo, irmãos, se a gente tiver alguém propagando heresia na igreja, causando discórdias, partidarismos, grupos, o que a gente deve fazer como agente da paz? Trazer o Evangelho, apresentar o Evangelho, iluminar o que está escuro, para que o que está oculto ali na escuridão apareça. O falso Evangelho, por exemplo, a heresia seja condenada e a paz assim será estabelecida, por mais que alguém saia ferido ou saia até da igreja por continuar defendendo as suas heresias. E quando isso acontece, a paz foi estabelecida com o Evangelho da paz. Por exemplo, também outro exemplo, se um irmão pecou contra uma pessoa, pecou contra outra, a gente não pode passar a mão na cabeça dessa pessoa que pecou como se nada tivesse acontecido e tentar reconciliar as duas pessoas e deixar o pecado para lá. Não esquece esse pecado aqui e tal, vamos tentar resolver aqui o problema, né? Não existe isso, irmãos. O pecado ele tem que ser combatido, lógico, de maneira sábia, de maneira amável, como o Senhor nos ensina, mas para que a própria pessoa que pecou, ela se reconcilie com Deus e com o outro que ela atingiu com o seu pecado. Por isso, essa paz é o vínculo, o laço que liga e junta todos nós. John Owen, um dos puritanos mais conhecidos que viveu no século XVII, ele vai ilustrar bem esse conceito e essa ideia das diferenças que há entre nós, daí o que o Senhor faz conosco, dizendo assim: imagine um homem recolhendo madeira para sua lareira. Ele encontra uma boa quantidade de galhos, mas são de formatos e tamanhos variados. Alguns são longos e finos, outros pequenos e grossos. Alguns são retos, mas outros tortos. Eles os junta e os amarra com uma corda e em um feixe facilmente os carrega para casa. Dessa forma é a igreja, um grupo variado, formado por diferentes pessoas. E como nós somos diferentes, e Cristo nos leva para casa, nos amarrando com o vínculo da paz. Vínculo esse que a gente deve preservar como agentes da paz, como arautos do Senhor. Para concluir, que a gente possa, irmãos, buscar conselhos, orientações com pessoas que de fato compreendem e vivem a palavra de Deus. Essas sim são mais capacitadas pelo Senhor a nos orientar, a nos dar direção, porque problemas a gente vai ter na vida, circunstâncias acontecem, e a gente precisa de orientação, a gente precisa de direção, a gente precisa ver junto. Deus não nos colocou num lugar separado, mas junto, como esses galhos aqui que John Owen ele menciona, e a gente precisa uns dos outros. E isso também nos chama a atenção para sermos essa pessoa, uma pessoa
que é pacificadora, um filho de Deus que é. Pessoa pacificadora que vai, diante de um conflito, diante de um problema na vida da igreja, ela vai buscar o que para resolver isso? A palavra de Deus. O que diz a palavra de Deus? O que o Senhor nos orienta? É isso que a gente deve fazer. Seguindo o exemplo do nosso Senhor Jesus, o grande pacificador. Será que nós temos de fato buscado de maneira sincera, com coração puro, como a gente viu no verso anterior, buscar viver como arautos da paz, como agentes ativos dessa paz? Será que a gente tem refletido o caráter do nosso Senhor, o príncipe da paz? Seja um agente da paz na vida da tua igreja, na vida da sua família, aonde você estiver, mas seja um agente da paz, conforme o Senhor quer que você seja. Eu acredito que se todos nós buscássemos todos os dias, incessantemente isso, a palavra de Deus, como guia, como regra, para resolver os nossos problemas, as nossas diferenças, eu acho que a gente ia viver em um ambiente um pouco mais saudável na vida da igreja local, que às vezes não é levado isso em consideração, mas que isso possa ser levado por nós, que a gente possa compreender que a nossa missão, o nosso caráter, é esse caráter de Cristo, um caráter de alguém que busca incessantemente promover a paz, independentemente do que causará, de acordo com a palavra do Senhor. E que Deus assim nos abençoe, que Deus nos fortaleça como agentes da paz, tanto na nossa igreja local quanto na nossa sociedade. Eu quero orar com você mais uma vez. Eu vou convidar as crianças para a gente fazer. Depois a gente vai, é bom que vai ter mais um tempinho aí para pensar. Oremos. Santo Deus, o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor sonda, sabe de todas as nossas impurezas, nossas fraquezas, sabe, Deus, que para nós é muito difícil viver de acordo com essa ética, para nós é muito difícil ter esse caráter de Cristo em nossas vidas. Por isso, Deus, nós te clamamos que o Senhor nos dê isso, porque precisamos de Ti para isso. Precisamos do Senhor para praticar isso. Precisamos do Senhor nos capacitando, nos moldando o coração para sermos mais parecidos com Cristo, com o Príncipe da Paz. Senhor, faz de nós, de cada um aqui presente nessa noite, arautos da paz, pacificadores de maneira ativa, intencional, onde cada um de nós busque no Senhor, Deus, a direção, a sabedoria revelada na Sua palavra, a fim de resolver problemas que surjam, Pai, em nossa vida. Nos use na vida dos nossos irmãos, uns dos outros, para o auxílio mútuo da Tua igreja, o crescimento da Tua igreja espiritual. Use cada um de nós, Deus, assim nos colocamos, Deus, diante do Senhor e clamamos no nome do nosso Senhor Jesus. Amém.